Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje eu estou aqui rapidamente para trazer uma meditação da Palavra de Deus, compartilhar com vocês. É uma mensagem que o Espírito Santo ministrou ao meu coração hoje. Eu estava meditando e me deparei com o texto de João 3,16. É um texto bastante conhecido, que nós até sabemos falar decorado. É muito pregado por alguns irmãos quando vai pregar para pessoas que ainda não se converteram, usa muito o texto de João 3,16 para falar do amor de Deus. E João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a mensagem aqui de João 3,16, muito conhecido. E olhando para essa mensagem, irmão, me veio assim um sentimento de gratidão muito grande para com Deus e também eu me constrangi diante desse grande amor de Deus. O amor de Deus foi tão grande, irmão, tão grande que a Bíblia diz que ele deu seu Filho unigênito para que nós não fôssemos condenados pelos nossos pecados. Jesus, ele deu a sua própria vida, ele pegou a minha dívida, a sua dívida, colocou sobre si toda a condenação que era para nós, que era a condenação de morte. E ele morreu por nós para salvar-nos, para nos livrar dessa dívida tão grande que nos levaria à morte eterna. E o amor de Deus, irmão, foi tão grande que ele se fez carne e habitou entre nós. E morreu, dando a sua vida no nosso lugar. Essa é a maior prova de amor de toda a história que eu e você já tivemos, que foi a prova de amor dada pelo Todo-Poderoso. E aí eu comecei a me questionar assim, por isso eu me constrangi com esse amor, porque Deus sendo Deus, perfeito, dono de tudo, e Ele me amou de uma tal forma, a ponto de dar a própria vida por mim. Que amor grande! E eu disse, Senhor, quem sou eu para ser amada? Eu sou tão indigna de um amor como esse, mas ainda assim o Senhor me amou e meu coração se encheu de gozo e de esperança. Por que, irmãos, eu trago essa mensagem hoje para vocês? Porque muitas vezes nós somos filhos ingratos. Quantas vezes nós nos sentimos mal, tristes, quando alguém a quem muito ajudamos ou a quem sacrificamos por alguém para fazer o bem a alguém, para abençoar alguém, e esse alguém, por passar de alguns dias ou semana ou mês, ignora isso, ignora o nosso sacrifício, o nosso amor, a ponto de nos rejeitar, a ponto muitas vezes de nos ignorar, pelo simples fato de às vezes nós não atendermos a sua expectativas, quando nós erramos ou não atendemos de alguma forma as suas vontades, e essa pessoa começa a nos condenar, a nos ignorar, a nos desconhecer, a não reconhecer a bondade e o sacrifício que fizemos. E hoje, analisando a palavra de Deus, quantas vezes eu e você, nós nos comportamos assim, ingratos, descrentes, incrédulos em relação a Deus. Depois de uma prova tão grande de amor como essa, quando eu olho para João 3,16, não tem por que duvidar do amor de Deus. Quantas vezes pessoas duvidam, mesmo cristãos, porque estão passando por uma dificuldade, por uma provação, porque Deus ainda não chegou para resolver uma situação que ele tem pedido, tem buscado. E muitas vezes essa pessoa duvida do amor de Deus, questionando, Deus não me ama. Senhor, tu não me ama, se tu me amasse, não teria deixado eu passar por isso, não teria permitido acontecer isso comigo. E começa a se comportar, irmão, muitas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas, cheias de mimimi, cheias de frescurinhas, se fazendo de vítima, tendo autopiedade e questionando a Deus, e se esquece dessa prova de amor, do quão grande é o amor de Deus conosco. Se Deus, irmão, foi capaz de dar a própria vida do seu Filho para me salvar, o que Ele não pode fazer por mim e por você hoje?
O que Deus não pode fazer hoje por você? O que Deus não pode fazer em relação a esse seu problema, essa situação, essa sua angústia, essa sua enfermidade, seja lá qual for o seu problema? Deus, ele pode fazer, irmão, muito mais, infinitamente mais do que oramos, do que pedimos, do que precisamos. Deus dá além das nossas necessidades porque ele nos ama, ele é Pai. Nós somos os seus filhos amados, que Jesus Cristo, por meio do seu sangue, nos resgatou e nos fez filhos de Deus. Se antes mesmo de sermos filhos, ele já nos amou de tal forma, imagine agora que nós somos filhos amados de Deus, quando nós cremos no nosso Jesus, que ele deu a sua vida assim, aquele que nele crê será salvo, será chamado filho de Deus, será eleitos de Deus, cordeiros de Cristo. Olha só a nossa posição hoje, olha só aonde o Senhor nos colocou, aonde o nosso Deus nos colocou, numa posição de filhos amados. Se antes ele nos amou, e agora? Por que Deus antes deu a vida do seu filho por nós e hoje não pode fazer algo por nós? Deus pode sim. O amor de Deus continua intacto, Deus continua te amando muito mais ainda. Então não precisa ficar desesperado, aflito. Tem pessoas que pensam às vezes de tirar a própria vida por causa de um problema, por causa de uma situação embaraçosa ou impossível, de uma decepção, de uma frustração, sendo que o próprio Deus já deu a própria vida por você, ele te ama. E se ele deu a própria vida para te salvar, ele pode te tirar dessa situação. Ele pode resolver o teu problema, ele pode te curar. Se ele quiser, ele pode fazer. E Deus, ele sabe todas as coisas. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, irmão, que nós aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas. E que nós nunca venhamos esquecer o seu grande amor. Que tenhamos um coração grato, entendendo que Deus, ele pode fazer se ele me amou. Se ele deu essa prova de amor, morrendo na cruz do Calvário, por que hoje ele não pode me livrar de uma situação tão mais simples do que morrer na cruz? Lembra que Jesus te ama, volte ao primeiro amor. Volte a lembrar do primeiro amor. Traz à sua memória o primeiro amor de Deus para a sua vida. E deixa Deus fazer uma obra especial no seu coração, na sua vida hoje. Jesus te ama. Olha, a maior prova de amor ele já te deu. Então não se aflinja, não se torture dessa forma, mas creia no Filho de Deus, creia no seu Pai que está no céu. Fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você fica nesse amor, firmado no amor de Deus, o amor que está acima de todos, o amor eterno, um amor que não muda, que não falha. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Já se inscreva aí no canal. Faça parte dessa família que se alimenta da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.